Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 52 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. Lembrando que vão ser 365 vídeos, 365 dias de leitura. Hoje já é o nosso dia 52. E a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 3, Êxodo capítulo 24 e Provérbios número 11. Então vamos para Mateus capítulo de número 3. Agora em Mateus capítulo 3 vai falar sobre João Batista e o batismo de Jesus. Nesse capítulo nós vemos João Batista pregando arrependimento no deserto e preparando o caminho para Jesus. Também vamos ver o batismo de Jesus, que foi um evento crucial que marcou o início do ministério público de Jesus. Então do versículo 1 até o versículo 12, vamos ver agora João Batista preparando o caminho para o Messias. João Batista, ele prega no deserto da Judéia e a mensagem dele é forte e incisiva: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Então, ele era o cumprimento da profecia de Isaías 40, versículo 3, onde dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, no versículo 4, vai dizer que ele usava vestes de pelo de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. E vai dizer também, no versículo 7, que multidões vinham para ser batizadas, mas João, ele repreendia os fariseus e saduceus, chamando eles de raça de víboras. No versículo 11 e 12, vai dizer que João, ele anuncia que o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Que já tem uma curiosidade, porque no versículo 4 dizia que João, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Cara, será que João realmente comia gafanhotos? Gafanhotos eram alimentos permitidos na lei de Moisés. A gente vê isso em Levítico, capítulo 11, versículo 22. Então não seria estranho para um judeu se João se alimentasse de fato de gafanhoto. Alguns estudiosos, eles vão sugerir que gafanhoto podia se referir a um tipo de vagem que era doce, chamada alfarroba, né, que era uma comida ali da região. Porém, o mais aceito é que, de fato, João comia insetos mesmo. O cara era sangue nos olhos. Ele comia gafanhoto mesmo, porque isso representava também uma simplicidade e uma total dependência de Deus. Agora, do versículo 13 até o 17, nós vamos ver aqui o episódio do batismo de Jesus. Jesus, ele vem da Galileia para ser batizado por João. João, ele resiste a batizar Jesus e ele diz assim: eu é que preciso ser batizado por ti, e o Senhor está vindo aqui para que eu te batize. Jesus, porém, respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, Jesus, ao ser batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus e vem uma palavra do céu. Deus Pai fala: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Algumas tradições vai falar: em quem eu tenho prazer. Tem outra curiosidade. O batismo de João era para arrependimento de pecados. Aí pode vir a pergunta assim: se era para se arrepender de pecados, por que Jesus foi batizado, sendo que ele não tinha pecado? Então, o batismo era de arrependimento. Jesus, ele tinha pecado? Querido, não. Jesus, ele não tinha pecado. Só que o que acontece é o seguinte: Jesus, ele te representou, ele me representou. Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, da mesma forma como ele não precisava ter morrido na cruz. E lá na cruz ele te representou, e no batismo ele te representou também, ele nos representou. Então, querido, ele disse assim que era para cumprir toda a justiça. Então Jesus, ele não precisava se arrepender, mas ele quis se identificar com a humanidade e ele cumpriu o plano de Deus. Ou seja, Jesus ali no momento do batismo, ele representava você e a mim. Repetindo, da mesma forma que ele não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecados, ele também não precisava ir para a cruz, porque ele não era, ele foi tido como maldito. Maldito era quem morria a morte de cruz. Mas na cruz ele te representou e no batismo também ele te representou.
Essa foi a nossa leitura de Mateus capítulo 3. Agora nós vamos para Êxodo capítulo 24. Mas antes de ir para Êxodo, queridão, dá uma moral para mim aí. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal. Se você está assistindo no YouTube, se inscreva, comenta, compartilha. Agora, se você está assistindo no TikTok, no Instagram, também comenta e compartilha. Dá uma moral para nós, queridão. Porque se você curtir, compartilhar, comentar, a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e ela vai espalhar esse vídeo para mais pessoas. Por consequência disso, mais pessoas vão ser atingidas e expostas ao Evangelho de Jesus. Então dá uma moral para nós aí. Curte, compartilha esse vídeo. Agora sim, nós vamos para Êxodo, capítulo 24. Agora em Êxodo, capítulo 24, nós vamos ver a confirmação da aliança no Sinai. Então, nesse capítulo, Deus confirma sua aliança com Israel. E Moisés, ele sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Então, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver que a aliança ela é confirmada com sangue. Versículo 1, Deus chama Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos para subirem ao monte. Então, Moisés ele comunica todas as palavras e leis de Deus, e o povo responde mais uma vez. Vocês lembram que no versículo anterior, na leitura anterior, o povo falou assim, ó, tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Mais uma vez o povo disse isso, ó, Moisés, tudo que você ensinou, tudo que você falou da lei de Deus, nós faremos. Então Moisés, ele escreve as palavras da aliança e ergue um altar e 12 colunas. Isso está no versículo 4. Então ele sacrifica animais e ele derrama metade do sangue no altar e metade sobre o povo. Então Moisés ele proclama no versículo 8, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Que a gente pode ficar pensando assim, o que significava ele jogar sangue sobre o povo? Né? O sangue, querido, ele simbolizava compromisso e purificação. Um pacto de vida e de obediência. Então esse ato apontava para uma nova aliança em Cristo. O que Jesus disse em Mateus capítulo 26, 28? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E por que 12 colunas? Representava as 12 tribos de Israel, indicando que toda a nação estava inclusa nessa aliança. Agora do versículo 9 até o 11, Moisés e os líderes, eles sobem e eles veem a glória de Deus. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, eles sobem ao monte e eles veem a Deus. Isso está no versículo 9 e 10. Eles contemplam Deus e não morrem, meu Deus, e até comem e bebem em sua presença. Isso está no versículo 11. Aqui já tem uma curiosidade. João 1:8-18 fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Então, como eles viram a Deus se ninguém pode ver? Né? Então, provavelmente, eles viram a manifestação parcial da glória de Deus, como um reflexo da presença divina, porque o texto descreve que o chão estava azul, era um safira azul brilhante. Isso indica que era um ambiente ali meio que celestial. E a gente pensa assim, e eles comeram e beberam na presença de Deus? Que cara doidão, por que eles foram comer e beber? Banquete, querido, era um símbolo de aliança. Então, quando eles comem e bebem na presença de Deus, estava simbolizando que Deus estava aceitando Israel como seu povo. E isso aponta inclusive para a ceia do Senhor, onde eles celebraram a nova aliança com Cristo, após um banquete, onde eles comeram e beberam. Agora nós vamos encerrar Êxodo do versículo 12 até o 18, vai falar que Moisés ele sobe sozinho e ele permanece 40 dias no monte. Então Deus chama Moisés para subir ao monte para receber as tábuas da lei. Moisés ele sobe, ele deixa Arão e Hur como líderes no acampamento. Então a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor cobriu o Sinai, o monte Sinai, como uma nuvem. E o monte ele parecia estar em chamas, e Moisés, ele entra dentro dessa nuvem. Aí vai falar no versículo 18 que Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites.
Essa foi a nossa leitura de Êxodo 24. Agora nós vamos para Provérbios número 11. Antes de ir para Provérbios 11, uma última curiosidade desse texto que a gente acabou de ler. Por que 40 dias e 40 noites? Talvez porque o número 40 na Bíblia ele simboliza preparação e teste. Por exemplo, nós temos alguns exemplos, né? O dilúvio ele durou 40 dias. Isso está lá em Gênesis capítulo 7. Também temos Moisés, 40 anos no deserto, antes de liderar o povo de Israel. E temos também Jesus, que jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Então, talvez esteja aí a explicação do que, por que 40 dias e 40 noites, porque simbolizava um tempo de preparação e teste. Agora sim, nós vamos para Provérbios número 11. Agora, em Provérbios número 11, vamos ver o caminho da justiça e as consequências da maldade. Esse capítulo ele vai contrastar o justo e o perverso, mostrando que a integridade ela conduz à vida e o pecado leva à destruição. No verso 1 até o verso 8, vai falar que o justo ele anda com integridade, enquanto o ímpio ele vive no engano. Vai dizer que Deus detesta balanças desonestas, mas ele ama a honestidade. Vai dizer também que a soberba leva à queda, mas a humildade ela traz sabedoria. Vai dizer também que a justiça livra o justo, mas a perversidade destrói os maus. E vai dizer no verso 8 que o ímpio ele cai na sua própria armadilha. Agora do verso 9 até o 15 vai falar que o ímpio ele prejudica os outros e o justo ele beneficia a cidade. Vai dizer que o ímpio ele destrói com suas próprias palavras, mas o justo liberta com sabedoria. Vai dizer também que os justos eles tornam a cidade próspera, mas os perversos eles trazem a ruína. No verso 13 vai dizer que o sábio ele guarda segredo, mas o tolo ele espalha fofoca. E no verso 14 vai dizer que a falta de conselhos leva à ruína, mas a multidão de conselheiros traz segurança. Para finalizar, o capítulo 11 de Provérbios, do versículo 16 até o 31, dizendo que o justo ele é generoso e próspero, e o ímpio ele vive no egoísmo. Vai dizer no verso 16 que quem é bondoso será honrado, mas os violentos terão apenas riquezas, mas não terão honra. Então também vai dizer que quem espalha generosidade será enriquecido, mas quem retém será empobrecido. No verso 27 vai falar o que busca o bem será abençoado, mas quem busca o mal acabará mal. E encerra no verso 31 dizendo que o justo recebe sua recompensa, mas o ímpio terá a sua paga. Então essa foi a nossa leitura do nosso dia 52. Queridão, nos vemos amanhã no nosso dia 53. Só vem, cola conosco, tamo junto!